Mais uma revisão de performance da Cooperativa de Traders, o projeto mais inovador do Brasil, que você tem o orgulho de fazer parte. Nós chegamos ao trade número 50 nessa nova conta da Toro, aplicando a metodologia do David externo ao Profit, e eu acho que está na hora da gente dar uma revisitada geral, certo? Para isso, como vocês já sabem, nós vamos consultar o nosso grande parceiro chamado David. Já estamos aqui com ele na tela. Eu já baixei o relatório lá na VPS, certo? Coloquei lá todos os nossos trades, vou mandar para ele aqui e vamos ver o que é que ele vai nos reservar aí de orientações. Então vamos lá. Nota atual da cooperativa 5,03 com 50 trades. Você está num patamar intermediário, o sistema tem esperança matemática positiva, o que é um ótimo sinal, mas o baixo percentual de acertos está comprometendo a consistência. Plano de ação, o nosso patamar atual é 5, nosso foco tem que ser ainda, persiste, aqui o nosso calcanhar de Aquiles, né, gente? Reduzir os trades desnecessários. Eu acho que, na verdade, aí é, como eu peguei tudo, né, e a gente implementou o screening um pouco mais recentemente, então tem um pedaço desses 50 trades que ainda é aquele jeito um pouco estabanado de abrir posições que a gente estava fazendo, sem respeitar a ansiedade e tudo mais, certo? Manter a razão alta, está excelente, manter esse número, fortalecer o controle emocional, tomar decisões baseadas em critérios e não em impulsos ou esperanças. Então, as últimas mudanças que a gente tem feito na tela, para a gente criar essa estrutura mental, né, que eu sempre me refiro para vocês. Autoriza, abre o ativo, analisa o que está acontecendo, faz a entrada ou não. Fazer esse ciclo indefinidamente, certo? Aumentar o percentual de acertos, então temos que subir aí pelo menos para 30%, que na verdade aqui a gente já sabe que é basicamente a mesma coisa do item 1, né, que reduzir os trades desnecessários. E aí, aliás, aqui vale muito a pena também abrir um adendo, né, para aqueles que estão usando o David, certo? O David foi atualizado para fazer referências à literatura base, que serve como referência para a evolução do trade. Então, aqui, por exemplo, ele fez uma referência ao famoso livro Trade in the Zone do Mark Douglas, A Consistência é o Subproduto de Hábitos Pensados Executados com Disciplina. Então, ao interagir com o David, você também agora vai receber referências de literatura sobre aquilo que ele está abordando ali. Acabei de fazer essa atualização no David também, certo? Então, ele aqui está sugerindo que pode ajudar a desenhar um plano diário de revisão de trades para identificar padrões de erro e oportunidade. E, como sempre, finalizando, né, com controle o processo e aceito o incerto. Eu vou só transcorrer aqui um pouquinho aqui de observações com ele agora, para que a gente possa entender aqui em que patamar nós estamos, né? E para que deixa claro para ele que esse projeto ainda está em andamento, né? Ou seja, ele está vendo um relatório, ele é pragmático e calculista, né? Ele está vendo um relatório que, na verdade, no meio dele, aproximadamente no meio dele, né, a gente tem uma mudança muito grande de postura do grupo de uma maneira geral, certo? Então, David, esse relatório é da cooperativa como um todo, certo? A gente vem aplicando mudanças nesse sentido que você já detectou. Então, a gente agora, por exemplo, tem um screening de autorização, ou seja, a gente só opera o ativo se ele aparecer dentro daquelas condições pré-determinadas, certo? A gente também mudou a lógica operacional para fazer entradas apenas com um lote mínimo e estruturando essa operação ao longo do tempo, certo?
E o mais importante, que agora, na verdade, é uma dúvida minha, de fazer uma abordagem com os operadores aonde a gente possa entender quais são as habilidades mais positivas frequentes em cada um deles e fazer isso se tornar uma força para o grupo. Então, vou lhe dar um exemplo prático. Tem operadores que são mais impetuosos, que são mais ágeis, que são mais dinâmicos, que conseguem tomar a decisão mais rápido, que não têm segurança, que eu acredito que sejam melhor estarem locados na primeira janela de horário, que é de 10 às 11h30. Já tem operadores que ainda não têm uma tomada de decisão muito frequente, não tem uma tomada de decisão muito firme. Então, eu acredito que para ele seja melhor ele já receber algumas posições abertas e já estruturadas apenas para fazer o acompanhamento. Então, eu estava pensando em montar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, você poderia me ajudar, por exemplo, na abertura, que tipo de habilidade a gente precisa? O nosso sistema é um sistema em que a gente pode abrir algumas posições e abertos no lote mínimo para depois ver se o mercado vai deslanchar, certo? Já na parte da tarde, a volatilidade está mais fechada, então um operador mais estratégico, que tenha paciência, que não seja tão impetuoso quanto da abertura, talvez seja interessante. Então, eu queria tentar montar um plano nesse sentido. Primeiro, entender se isso seria viável, né? E tentar montar um plano nesse sentido. O que é que você acha? Tá computando aqui, né? Às vezes o texto fica grande e ele some com o meu texto, né? Vamos ver se não é isso que vai acontecer agora assim. Eu espero que não, para não ter que falar tudo isso de novo, né? Vamos ver. Opa, deu certo. Então, vou dar um send aqui. E agora vamos ver o que ele vai dizer para nós. A sua ideia é excelente. Opa, tá bom. Ok. Conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo é a chave para a vitória. A arte da guerra de Sun Tzu. No caso, o inimigo é o mercado, não é o mercado, né? E a si mesmo são os operadores. É viável? Sim. Mais do que viável, é estratégico. Modelo de atribuição para o perfil. Mercado, volátil, rápido, maior densidade de oportunidades e ruídos. Perfil ideal, agilidade cognitiva, boa leitura de tempo read ou fluxo, baixa agitação, boa tolerância à ambiguidade. Isso é muito interessante. Gostei dessa aqui, essa boa tolerância à ambiguidade, ou seja, é um momento de indefinição do mercado. Então, o mercado está meio ambíguo ali. Então, tem um pouco de comportamento do operador de persistir ali um pouco na leitura, esperar um pouco mais para confirmar, de ver a coisa se cadenciando, né? Atribuição recomendada, operador executor, identificar e executar entradas iniciais com lote mínimo sobre critérios claros. Isso a gente tem, está ótimo. Meio-dia, mercado mais lento, menos liquidez, maior risco de overtrade por tédio. Perfil ideal, autocontrole emocional, tendência de seguir o plano, boa capacidade de observação e leitura em contexto, menor impulsividade. Atribuição recomendada, o operador estrategista, monitorar posições abertas, ajustar stops e buscar confirmações ou evitar entradas. Tarde, o mercado pode reacelerar, mas exige paciência e leitura técnica mais refinada. Exatamente, cara. Porra, tu é fera, hein, meu? Boa leitura técnica. No caso, ele falou de price action aqui, mas a gente sabe que não é a nossa praia, né? De indicadores, capacidade de montar posição, boa tolerância à frustração, estratégia e paciência. Um operador arquitetônico, estruturar a posição com base no comportamento do dia, responsável por explorar reversões ou movimentos de continuidade já maduros. Cara, tô orgulhoso de você, cara. Perfeita análise, perfeito plano. Próximos passos para implementação. Diagnóstico individual. Montar uma ficha de pontos fortes e fracos por operador, com base em performance, perfil psicológico e observação direta. Roda de feedback guiado. Testagem controlada. Rodar essa segmentação por 15 dias e observar. Redução de erros por impulsividade, melhora no índice de aproveitamento de setups, menor desgaste emocional e melhora na comunicação coletiva.
Eu acho que não precisamos mais da ajuda dele aqui, certo? O ponto agora para nós é ter o ok de vocês para a gente montar esse plano a partir da semana que vem, certo? Eu tenho já uma ideia base que eu vou discutir individualmente com vocês, então vocês vão receber ali as mensagens, né? Vão receber algumas mensagens no WhatsApp, nós vamos trocar uma figurinha ali para acertar isso. Eu sei a mais ou menos ali quais são os pontos e fortes e fracos e os desafios que cada um tem. Então, já dá para a gente montar esse primeiro modelo e seguir dessa forma. Qual é o objetivo? O objetivo é alcançar ali as métricas que ele determinou, certo? Para a gente ver se esse resultado, ele... Cara, assim, esse deslanche, né, ele está cada vez mais próximo. Eu consigo perceber isso com muita clareza, certo? Então, eu queria montar esse plano com vocês, certo? De uma forma que a gente, mais uma vez, olhasse para o resultado, tomasse uma decisão e visse se a gente deslanchou ou não. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Não chegamos lá ainda, certo? Precisa mudar a tela, mudar o setup, mudar tudo, não. Aqui agora é a questão da nossa conduta, de nós como grupo. É esse o ponto principal que eu estou querendo acertar aqui. E nessa linha de raciocínio, certo? Eu queria dar alguns avisos para vocês com relação à escala em si, certo? Então, eu vou entrar aqui na escala, vou mudar o compartilhamento de tela para que a gente possa ver a escala, certo? Então, por exemplo, como grupo, para nós, tem coisas aqui que é ruim de acontecer. Então, eu coloquei a regra de operar no máximo um horário por dia. E agora eu vou explicar finalmente o porquê para vocês. Porque eu percebi uma exaustão mental do operador. E essa exaustão mental, depois dessa 1 hora e meia, 2 horas, ela é inconsciente na maioria das pessoas. O cara não percebe que ele está cansado, só que ele começa a olhar para o mercado assim, talvez não dê nada hoje, né? Ou seja, ele perde o ânimo da operação. E isso não é bom para nós. Então, vamos colocar 1 hora, eu acho muito pouco, 2 horas já começa a ver exaustão mental, então eu fechei essa janela aí de 1 hora e meia, certo? Beleza. Então, temos 10 a 11h30, 11 a 1h30, 11h30 a 1h30, 1h30 às 15, 15 às 16h30, certo? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar pensar aqui como grupo? Primeiro, buracos entre os operadores não é uma coisa boa. Eu sei que quando vocês estão montando a vaga de vocês na escala, vocês estão olhando para a disponibilidade de vocês, mas olhem para isso também, do tipo dizer assim, cara, eu posso aqui. Então, em vez de marcar aqui embaixo, preencha na sequência. Por quê? Porque um vai entregando para o outro. E a partir da semana que vem, que a gente vai ter esse operador da abertura, essa proposta, realmente metendo bronca ali no começo, você vai receber posições de aberto para cuidar. Então, nunca é ideal para nós, em termos de grupo, ter um buraco, certo? Porque não tem ninguém para receber o plantão. Se tiver uma posição aberta de 1.000 pontos no índice, que o cara está só protegendo, entende? Então, a gente tem que privilegiar a sequência. Então, quando vocês preencherem, pensem na disponibilidade de vocês e pensem na sequência também, se for possível. Se não for, não tem jeito, certo? Eu vou tentar dar um jeito aqui de me colocar nos buracos para não ter esses gaps aí, certo? Uma outra coisa é que entre 11h30 e 1h30, aqui está com 2 horas, né? Tá errado aqui, tá? Então, 10h30, 1h30, 11h30 às 13, né? 13 às 15, 15 às 16h30. Aqui é 13 às 14h30, né?
14h30, 30 às 16. Aí eu já vou lá chegar para o detalhe aqui do último horário também. Mas vamos falar primeiro. Ó. Esse é um horário em que eu não estou disponível. Né? Então, se você é um operador que ainda está muito inseguro, que precisa ali lidar com algumas situações, que precisa de uma supervisão constante, certo? É melhor você não agendar esse horário. Eu não estarei disponível nesse horário, certo? Não estarei aqui. O Zoom vai estar aberto, o operador das 11h30 vai estar. Então, eu preciso de um cara para entrar aqui na sequência, certo? Porque eu não estarei disponível. Quem vai ser esse cara? Temos que definir entre nós, certo? Beleza. Então, nesse horário de 11h30, 1h30, não tem supervisão. 3 às 14h15, beleza, tranquilo, já estarei aqui na área, certo? Às 14h30. E de 14h30 às 16 tem um adendo aqui. Esse 16, cara, se a gente tiver uma posição aberta linda, que se a gente fizer, eu estou sonhando com esse dia. Eu estou sonhando com esse dia. Que a gente vai pegar o operador da abertura ali, ó, entrar na veia, meter lote, a ação vai entrar na zona de fechamento e a gente vai carregar esse negócio até 4h30 da tarde. Certo? Então, ali é 2h30 e pode ir até às 16h35, certo? Um pouco mais que às 16. Se a gente tiver zerado, for um dia parado, 16 a gente já encerra mesmo, está tudo certo. Agora, se tiver posição aberta, a gente vai ter que segurar um pouquinho mais esse operador desse horário aí. Beleza? Fechado. Tá? Tem alguns dias da semana, certo? Esse dia hoje, na verdade, refere-se exclusivamente a esse horário aqui, ó. Então, dia de quarta-feira, eu vou até colocar aqui, às quartas, das 14h30 às 16, não há supervisão também. Eu tenho um operador que está fazendo um trabalho que não é dentro da cooperativa, é um outro trabalho, e eu tenho essa reunião fixa com ele, quarta-feira, 14h30 às 16, certo? Então, eu não tenho como alterar isso, pelo menos por hora. Então, também não estarei presente todas as quartas-feiras nesse horário, então eu preciso que o operador que esteja nesse horário saiba que ele vai ter que tomar decisões ali sozinho, certo? Um outro detalhe muito importante, que eu vou colocar aqui também, já fiz esse alinhamento com a maioria de vocês, só, só desconecte da VPS ao trocar o turno no Zoom. Ou seja, primeiro você entra no Zoom para render o operador que está na sequência, que veio antes, na verdade, certo? E depois você conecta na VPS. Você chega e fala, ei, cara, beleza, como é que foi aí? Ó, tô com 3 trades abertos aqui, um aí não sei aonde, outro não sei aonde, não sei aonde. Já botei lote, agora já entrou na zona de fechamento, é só acompanhar aqui o trade, beleza? Beleza, certo? Tem que ter esse alinhamento. Essa semana aconteceu isso, de um operador estar ali, de repente, bum, desliga na cara do cara lá. O que é isso aí? O que aconteceu aí? Né? O cara fica meio perdido ali. Então, primeiro conecte no Zoom, certo? O link do Zoom será fixo o dia inteiro e ele vai ficar aberto o dia inteiro. Não vou desligar mais, com exceção dos dias em que eu precisar desligar para a mentoria, a exemplo desse dia da quarta-feira, certo? E assim a gente consegue uma cadência. Então, qual é a questão que ele está precisando organizar agora que está mais crítica? O time está bacana, a gente está começando uma fluidez boa, mas vocês estão pensando muito pouco em grupo,
Vocês estão pensando muito na realidade de vocês, o que é bom, porque fez a performance de vocês evoluírem muito nessas últimas 2 semanas, certo? Mas agora está na hora de começar a pensar um pouco mais coletivo. O que é pensar coletivo? Ah, ao seu buraco, Douglas. Porra, sacanagem, porra. Quem vai entregar? Quem vai pegar na mão do Alceu aqui? Não tem ninguém. Imagina se isso fosse um trabalho que exigisse uma continuidade sequencial. Óbvio que não poderia ser dessa forma, certo? Então, se alguém puder entrar aqui, tem que entrar aqui, cara. Porque não faz sentido. O próprio Douglas, por exemplo, claro que não se esqueçam, a disponibilidade de vocês é imperativa, né? Não estou dizendo que vocês vão parar a vida de vocês por causa disso aqui. Mas uma vez que há disponibilidade ou há possibilidade de flexibilidade, o Douglas, ao invés de agendar aqui, tem que agendar aqui em cima, porra. Se ele puder, claro. Se não puder, já temos um problema em grupo aqui para tratar, porque o Alceu está vendido 1.000 pontos no índice. O negócio está começando. A gente pegou lá no comecinho, lindo, maravilhoso. Quem vai acompanhar esse trade? Temos um problema aí, certo? Aqui também, ó, dia 25. Quem vai abrir o trade? Não tem ninguém para abrir. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Entende? Então, assim, vamos na hora de montar aqui a escala, pensar também em grupo. E aí, o que que eu vou fazer aqui, direto com vocês aqui? Como vocês montaram isso aqui numa perspectiva que ainda não tinha acesso a essas informações, eu vou apagar tudo. E vocês vão fazer de novo, certo? Então, amanhã é feriado, eu vou apagar aqui de novo. E aí eu quero que vocês montem nessa pega. Porra, quem é que pode preencher o seu aí? Pum, 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 pum. Ah, cheguei para preencher, tem um buraco ali, sexta-feira, 11h30. Pô, eu posso, vou botar meu nome ali, pô. Porque se aquele dia foi esse dia, gente, você não está entendendo. Esse dia a gente vai pegar ele. E ele vai ser lindo. E vai ser uma coisa linda, não apenas do ponto de vista financeiro, que vai ser uma construção a várias mãos. Porra, é meu sonho fazer essa porra aqui, cara. Me dá isso de presente, pelo amor de Deus. Já já vou falar de presente também. Mas vamos nos dar esse presente de fazer essa caminhada linda, de pegar esse trade 10 da manhã e fazer aquele trade maravilhoso, passando para o outro, metendo lote, segurando. Porra, vamos fazer isso, gente, juntos. Vai ser gostoso demais e vai ser um marco muito importante para nós. Rapaz, a gente já evoluiu demais. E eu estou super satisfeito. E agora é a hora desse ajuste fino, certo? Então, era mais ou menos nessa linha aí que a gente precisa trabalhar. Então, lembrando lá da performance, né? O que a gente precisa acertar, certo? Do ponto de vista técnico. Absolutamente nada do ponto de vista técnico. Acho que está tudo bem estruturado, tudo muito bem definido, certo? A gente só precisa que esses quesitos de personalidade que o David mencionou lá no relatório dele, ele precisa ter um matching com o horário que o operador tá ali no mercado. Então, esse horário de 10 horas não é um horário de confirmar o trade, vamos ver e vamos esperar. E não, não. Toma risco ali, certo? Dentro da leitura do dia, se ela permitir, obviamente, certo? Ou seja, a gente precisa de uma impetuosidade maior, precisa de uma estratégia maior. Aí vai dando meio-dia, esse cara que está ali na adrenalina, digamos assim, ele já tem que dar lugar para um cara mais estrategista. Ó, vamos ver aqui, pô, já tem uma posição do cacete aqui, de 800 pontos do índice. Ah, entrou uma ação aqui no screen, pô, já tem 2 ações mais o índice, deixa essa porra para lá, bora cuidar disso daqui que tá. Entende? Aí vai saindo. Opa, deixa eu voltar aqui que deu uma. Aí vai saindo
esse estrategista, e o mercado vai dando 2h30, 3 horas da tarde, a vol vai abrindo de novo, aí o cara que estava ali na estratégia, segurando, vendo o lote e tal, já tem que dar lugar a um cara que vai mandar ver no trade novamente. Talvez tenha novas oportunidades que ele vai ter que abrir. Então, eu entendo que conseguir agrupar isso numa pessoa única é complicado. Então, a gente tem que entender quem é cada um de nós e trabalhar em cima dessas características. Eu acho que agora o trabalho é muito mais aqui, no grupo como um todo, do que propriamente na tela, na calibração, no screening. Eu acho que isso está redondo o suficiente. O David externo está lindo, maravilhoso. Estamos fazendo os trades de absorção assim absolutamente fantásticos. E, para mim, o melhor de tudo, com uma clareza operacional absurda que vocês pegaram muito rápido, certo? Então, eu acho que o trabalho é aqui. O trabalho agora é fazer esse grupo florescer junto, fazer esse grupo realmente ter uma cara de equipe. Controle o processo e aceite o incerto. Nos vemos, amanhã é feriado, nos vemos na sexta-feira. Um abraço.